Pessoal, nós chegamos agora no quarto vídeo de manutenção de televisores, né? Hoje a gente vai abordar defeitos de Toshiba, né? Parte 1. E na esquerda do vídeo vocês estão vendo os outros três que já botamos no canal, né? Meu nome é Paulo Roberto e vamos dar sequência na apresentação desse vídeo. Bom, pessoal, na primeira situação a gente vai ver uma DL4061. Aí vai ter um capacitor lá na VCOM, o CD14, que ele pode estar com fuga ou curto, e ele vai matar a imagem do televisor. A gente vai ter o backlight aceso, porém está sem imagem. Aí esse capacitor é muito crítico nessa situação. Nós vamos ter também uma LC3255, sem imagem mas com som. Aí o detalhe aí é que a fonte de 24 volts, a tensão está pela metade, né? Nessa situação, a gente tem que verificar o capacitor CW955 e o TL431 na posição NW951. São componentes que dão muito problema. Bom, nessa imagem agora, a gente está vendo, na realidade, é um boletim do fabricante sobre a DL4844. Tá? A ideia desse boletim é apresentar uma maneira de a gente identificar se o defeito está no barramento de LEDs ou não. Então, qual é a intenção? Primeiro, eles vão pegar esse VD701 que está aparecendo na imagem, a gente vai chegar lá e vai ver se tem 33 volts nesse ponto, né? Aí, conforme está dizendo nessa primeira folha, se a tensão não aparecer, o problema vai estar na placa. Então é um defeito na placa da fonte, tá? Aí você definiu pelo teste anterior que o defeito não está na placa, né? Mas a gente precisa confirmar nessa segunda situação mostrada aí na imagem que o defeito está no barramento. Como é que a gente confirma isso? Vai procurar o transistor V954 que está mostrado na imagem, vai na base dele e vai medir. Se tiver 0,7 volts na base, indica que a proteção está atuando e o defeito é realmente do barramento. Lembrando que a ideia aqui não é definir quem é o defeito em si, mas é fazer a definição que é o barramento, porque a gente sabe que desmontar uma tela para chegar no barramento é muito trabalhoso. Então a gente tem que ter certeza que o nosso barramento está com problema para não perder tempo fazendo uma abertura de tela. Bom, pessoal, nesse defeito que a gente está vendo aí, na realidade isso é um boletim da Toshiba, né, falando sobre a LE1473, e a colocação deles é a interferência na imagem. Mas vejam que aí, nesse caso, se a gente for fazer a leitura do texto, eles estão falando que na realidade o defeito é o que é? É uma interferência eletromagnética que ela ocorre em cima do pino 8 e 9. Porque esses pinos aí, eles não estão ligados a nada. E dependendo do lugar, eles não botaram isso no boletim, mas dependendo do lugar, essa imagem vai sofrer uma interferência. Necessariamente não é a imagem que está mostrando aí. A interferência pode ser desse tipo aí ou outro tipo de interferência, né? O importante é de saber que a solução aí é aterrar o pino 8 e 9 com um 10, já que o 10 é terra, né? Você faz uma bola de solda aí, o circuito, né? E dessa forma você elimina o defeito, porque os pinos estando aterrados não vão sofrer mais uma interferência eletromagnética. Esse tipo de problema era muito comum. Quem já trabalhou com som AIVA um tempo atrás, tinha um modelo, ou dois se eu não me engano, que tinha um problema que quando eles estavam numa determinada área de radiofrequência, aconteceu o defeito do CD não funcionar, né? E a gente se verificou que era um problema similar a esse que está vendo aí no boletim da Toshiba. Então a ideia aqui não é só a gente passar a solução do problema, porque realmente esse é aquele tipo de defeito que deixa a gente desconcertado, porque não é um defeito físico no componente, né? Não é um defeito elétrico, é um defeito de modificação, né? No caso a gente tem que fazer o aterramento que a gente mencionou. Mas o interessante que a gente tem que observar é que esse defeito também ele vai depender da onde está colocada a televisão, o local. Ele pode sofrer mais intensidade ou menos intensidade ou não aparecer, tá? Porque depende muito do local
onde você está pegando o aparelho. Aí fica a dica também da gente pegando uma coisa similar, tá? Porque esses tipos de defeitos são uns defeitos meio complicados de saber a origem, né? Então, no exemplo do som Aiva que eu comentei, e tinha também um videocassete Sony que dava um problema de chuvisco sobre a imagem. A gente resolvia como? A gente pegava um papel laminado e aproximava da placa da onde a gente acha que está o problema. Aí quando você aproxima o papel laminado, aquela interferência ela vai reduzir ou vai ser eliminada. Então, nessa situação, a dica é você usar esse artifício para pelo menos entender onde está o problema. Aí a procura do defeito fica em cima de dicas ou então de observações sobre o circuito que você está analisando. Bom pessoal, aqui a gente está com uma DL4844, que o defeito aí é os LEDs do barramento que estão em curto ou estão com problema, né? Aí você tem dois sintomas aí, né? Liga, aparece o logo e desliga a seguir, ou então ele liga, acende a tela e apaga ficando com som. Vai depender muito de como a proteção está atuando, né? Aí isso que vocês estão vendo aí é uma dica do fabricante para reduzir a corrente dos LEDs. Você vai pegar o resistor 766, que é 5K1, e você vai alterar para 6K8. Tá? Então é mais uma dica referente à redução da corrente dos LEDs, ok? Pessoal, nós chegamos agora também em outra situação que o fabricante andou distribuindo o boletim. Isso é um defeito meio complicado de resolver, porque na realidade esses modelos que vocês estão vendo aí, estão relacionados, né? Eles ficam com problema de tensão desligada de vez em quando. Aí você não vai achar o defeito, porque o defeito é você ter que incluir um capacitor aonde não tem capacitor. Tá? Então por isso que essas dicas são interessantes, né? No caso aí vocês estão vendo o capacitor CA8, que na imagem do lado direito em cima, onde está uma seta vermelha, vocês vão ver que originalmente ele não existe. Tá? Então a solução é botar um capacitor de 220 micro no lugar dessa ausência de capacitor, e dessa forma você resolve o problema, tá? Então vejam que é um defeito, que não é um defeito, conforme a gente falou antes, que não é um defeito de componentes, né? Isso é uma modificação que o fabricante está mandando fazer e que vai resolver o problema. Mas é o que eu falo, se você não tiver amigos ou conhecimento, você não resolve determinados defeitos, porque são defeitos que são modificação. Aqui é um caso relacionado para o nosso amigo Alexandre Morgado, né? Que é uma LE3256, né? O defeito aí é o transistor que está sendo mostrado na imagem, o V966 aberto. A televisão vai ficar inoperante. Aí essa fonte de 12 volts ela vai cair para cerca de 9 volts, né? Já que esse transistor aí está agregado ao fotoacoplador, tá? Então fica a dica do nosso amigo aí. Mais uma vez a gente está vendo aí um boletim mostrando um modelo que é a 40L800, né, que está com problemas relacionados à imagem. Mas essa dica aí, o interessante, né, porque eles recomendam você pegar o conector do cabo LVDS, né, retirar ele e fazer uma limpeza com limpa-contato, né. Então é relativo para esse modelo. Mas a ideia aqui que eu sempre falo nos meus treinamentos e estou falando agora nos vídeos, é que você vai pegar sempre a ideia de um determinado defeito e levar para outras situações. Mesmo que a gente esteja falando de Toshiba nesse vídeo, não quer dizer que você vai pegar alguma coisa similar em outras marcas, né? Inclusive esse tipo de defeito aí, desses sintomas, né, ligados à imagem, que são muito decorrentes do LVDS, eles são muito comuns de acontecer em várias marcas, em vários modelos. Então fica sempre o alerta. Mesmo que a gente esteja falando de um determinado modelo de televisão, fica o alerta sempre de você levar aquela situação para outros modelos e marcas, ok? Bom pessoal, dando continuidade ao que a gente estava vendo no boletim da Toshiba, aqui eles também recomendam você verificar a solda fria no conector, tá? Essa observação está colocada em vídeo também, que serve para outras televisões. Mas eu quero deixar também aqui um alerta, apesar de não estar sendo mencionado aí nessa imagem, que é uma situação que eu pego com muita constância, que é esse local que está circulado de vermelho,
ele pega muita umidade, né? Porque isso aí é uma placa Tecon e ela está próximo à tampa. As placas Tecons que ficam na parte superior, elas estão próximas à tampa da televisão. E, obviamente essas tampas têm uma entrada de ar. Então você imagina que se essa televisão tiver num local de maresia, perto de janela ou perto de ar-condicionado, a entrada de umidade pela tampa traseira, ela vai ser constante. E como a placa Tecon e essa parte que está em vermelho está voltada para a tampa traseira, obviamente a umidade vai entrar aí e vai se depositar nessa parte aí. Então é muito comum, que eu tenho pego várias vezes, umidade nesse conector, e muitas vezes não é visível, né? Então a ideia é sempre o que? Você pega o conector, limpa o contato interno com spray, e essa parte que está em vermelho você também limpa com bastante frequência, porque você pode estar eliminando um problema que esteja acontecendo em função disso. Vale lembrar que esse tipo de defeito aí são defeitos que podem mudar, porque depende de muito da onde está depositada a umidade, né? Eu já peguei vários tipos de sintomas diferentes, então a dica aí é a gente seguir o que o fabricante está falando: limpar o conector, verificar a solda fria, e esses pontos de solda aí, independente se tem solda fria ou não, limpar eles, porque podem dar problema, tá? Na parte de baixo aí dessa imagem tem um livro meu sobre manutenção em placa Vcon. Se alguém tiver interessado em adquirir, o site do editor está embaixo, ok? Bom, pessoal, nós chegamos aí no LC 3245 e 4245, né? Isso aí também é uma dica do fabricante. Você vai ter um problema com a imagem branca saturada, com baixo contraste, é tipo nas antigas televisões de tubo, como se tivesse o tubo fraco, né? Que a imagem ficava borrando, né? Aí na realidade saiu um ajuste de temperatura de cor, e a sequência está aí. Tá? Primeiro você entra no modo serviço, procura a função temperatura de cor, que é o item 2, né? E lá você tem esses 6 itens que estão no item 3, essas 6 informações, você vai fazer um ajuste. Esse ajuste está na tabela a seguir da imagem, né? E depois você finaliza com a tabela de pixel de imagem, que vai estar logo também a seguir. Bom, gente, agora a gente está vendo a tabela que a gente mencionou, né? As observações são as seguintes: isso é uma tabela do que eles dizem que é a temperatura de cor, né? Que os itens estão do lado esquerdo, né? O endereçamento. E então a sugestão deles em vermelho, que seria o valor anterior, e em verde o que vocês devem ajustar. Também observem aí que tem duas colunas aí, uma da televisão de 32 polegadas e da outra de 42 polegadas. Vocês podem observar que tem diferença em alguns itens, né? Então toma cuidado só com essa parte aí. E outra observação também qual é? Mesmo que eles estejam sugerindo essa alteração aí, não quer dizer que o nosso caso lá vai ser resolvido fazendo isso. Muitas vezes você tem que fazer um pequeno ajuste nesses dados aí, porque necessariamente você não vai seguir a risca isso aí. Você pode colocar inicialmente, se não ficar muito bom, você pode ir alterando em algumas vezes que você entra no modo serviço, para poder ver o que fica melhor, tá? Isso aí é uma recomendação feita no boletim deles. Bom, pessoal, a gente chega aí no finalzinho do boletim deles, né, que tem os ajustes de referente ao modo de imagem, mas fica a nossa dica que o ideal seria a gente tentar corrigir o máximo possível pela tabela anterior. Por quê? Esses são itens que o usuário pode mexer, tá? Então, automaticamente, se a gente conseguir resolver o problema usando a tabela anterior, seria o ideal. A gente pode chegar nessa parte e alterar também, porém vamos considerar que o usuário pode mexer no brilho, no contraste, no tom de cor, e aí pode alterar o sintoma de visualização. Então o ideal seria a gente tentar resolver o máximo possível pela tabela anterior, ok? Bom, pessoal, agora a gente tem um modelo aí que é a LE1951, que aí o sintoma dela pode variar, porque o que acontece? É solda fria no integrado N701, que vocês estão vendo na imagem, mas ele está ligado à parte de acendimento das lâmpadas, né? Então ele pode tanto apagar como fazer a oscilação. Então a dica aí é sempre
quando pegar esse tipo de televisão, ressoldar esse circuito integrado, ok? Bom pessoal, aí a ideia aí é verificar o backlight, que ele fica intermitente, né? A hora acende, a hora apaga, né? Então a ideia é verificar esses conectores que estão sendo mostrados aí. E também fica a informação que esses LEDs desse barramento são muito complicados, né? Mas acredito que muita gente já está a par dessa situação aí. Pessoal, estamos aqui diante de outro caso de boletim informativo, né? Nesse caso aí é uma 40L5400, que ela fica entrando em modo standby toda vez que você conectar um equipamento na entrada USB. Necessariamente não é um HD não, tá? Apesar de o boletim estar informando que é um HD que se coloca, e também em determinados modelos, você pode também considerar outros equipamentos que se ligam na USB, tá? Me parece que, pelo que me falaram, que é alguma coisa relativa à corrente que circula na entrada USB. Então aí eles mandam botar um capacitor de 220 microfarads em paralelo com o C641, que está na imagem embaixo à direita, né? Onde está a seta vermelha. Ali vocês veem que o capacitor 641 está ali, que é um SMD, e já está colocado um capacitor de 220 microfarads. Então é de suma importância a gente ter conhecimento dessas informações para resolver determinados defeitos que não tem nenhuma procedência, né? A gente, pelo menos no dia a dia, se a gente não souber esse tipo de informação do fabricante, a gente fica meio perdido num defeito desse. Bom pessoal, chegamos no final do vídeo de hoje, né? Agradeço imensamente aqueles que estiveram visualizando esse vídeo. Se puderem fazer inscrição no canal e deixar suas sugestões, eu agradeço, porque faz parte a gente entender o que vocês querem de objetivo para a gente colocar nos próximos vídeos, né? E já deixando uma chamada para o próximo vídeo, que vai ser Panasonic, ok? Forte abraço.